Em 1965, um homem entrou no cartório em São Luís do Maranhão e saiu com um nome diferente. Ele tinha 35 anos e se chamava José Ribamar Ferreira de Araújo Costa. Mas no cartório adotou o apelido do pai, nascido nas terras de um inglês conhecido pela vizinhança como Sarney. Ele virou José Sarney. Nas próximas 6 décadas, esse sobrenome iria atravessar a política brasileira como poucos. Mas essa não é a história de José Sarney. Essa é a história sobre um país onde a política tem sobrenome. Sobre como, em quase todos os cantos do Brasil, do Acre ao Maranhão, do Belém ao Distrito Federal, das capitais com milhões de habitantes, às vilas quase inabitadas, o poder não circula, ele é transmitido. De pai para filho, de avô para neto, de marido para esposa, de clã para clã. Na próxima hora, nós vamos conhecer de perto quem são essas famílias. Vamos investigar como elas chegaram ao poder e como continuam no mesmo lugar. E vamos entender por que esse fenômeno não é uma anomalia. Essa é a nossa história. Essas são as famílias que governam o Brasil. Para entender de onde essas famílias vieram e por que elas ainda governam o Brasil, a gente precisa voltar para um personagem que parece pertencer a um universo escondido do passado: o Coronel. E a primeira coisa que você precisa saber sobre o Coronel é que muitas vezes ele não chegou a ser um coronel de verdade. Essa patente vinha da Guarda Nacional, uma guarda criada em 1831 que, na prática, transformava quem tinha prestígio num determinado local numa autoridade militar. Se você tinha terra, renda, sobrenome e acesso ao poder, podia virar coronel. Às vezes por nomeação, às vezes por influência. A guarda foi perdendo importância até desaparecer nas primeiras décadas do século XX. O título não. Ele foi engolido pela cultura política do interior. Coronel deixou de ser patente para se transformar num cargo informal, sinônimo de quem manda. Esse fenômeno foi destrinchado com maestria nesse livro aqui: Coronelismo, Enxada e Voto, do jurista Vitor Nunes Leal, publicado em 1949. Quase 80 anos depois, esse ainda é o livro que melhor explica porque algumas famílias governam pedaços do Brasil há gerações. E a tese central dele é até contraintuitiva. A gente imagina o coronel como um homem muito poderoso, o senhor da fazenda, da vida e da morte. Leal mostra o contrário. Nas palavras dele, o coronelismo não nasce da força do coronel, nasce da fraqueza dele. No final do século XIX, o Brasil tinha acabado de se livrar da escravidão. A economia agrária estava em crise. As cidades cresciam, os imigrantes chegavam. A terra rendia menos. O patriarca do interior já não era o senhor absoluto que tinha sido tempos atrás, durante o período escravista. Do outro lado, havia uma república recém-nascida, que no papel prometia tudo: eleição, constituição, federalismo, governo representativo. Mas na prática, mal atravessava a porteira de muitos municípios. Faltava estrada, policiamento, burocracia, justiça. Dessa fraqueza nasceu um pacto. Em primeiro lugar, o coronel oferecia ao Estado uma coisa que o Estado não conseguia produzir sozinho: uma aparência democrática. E aqui um parênteses importante: nesse momento, votar não era como a gente entende hoje. O voto não era secreto, ele era aberto, vigiado na frente de todo mundo. A mesa eleitoral era controlada por gente ligada ao coronel. A ata era escrita por gente ligada ao coronel. E muitas vezes o resultado nem precisava sair da urna. Saía direto da pena. Era como se chamava na época, com uma honestidade quase poética, de eleição a bico de pena. No fim, muitas vezes, a urna não passava de um enfeite. Esse pacto tinha uma escada. Em primeiro lugar, o eleitor dependia do coronel. O coronel, por sua vez, entregava votos ao governador. E o governador entregava deputados ao presidente. O presidente deixava o governador mandar no estado. Um servia ao outro. A dependência do eleitor era evidente. Onde o estado não chegava, o coronel chegava. Era ele que levava o doente para o hospital na cidade grande. Era ele que pagava o remédio, que botava comida na mesa em um ano de seca, que arrumava o caixão na hora da morte, que falava com o delegado quando alguma confusão acontecia, que emprestava dinheiro sem juros e sem documento. O voto, em parte, era pago. Era uma contrapartida de uma vida inteira de favores. E o que o coronel recebia em troca disso tudo? Recebia o Estado.
Recebia o cargo de delegado para o sobrinho, o cargo público para o genro, a verba da estrada, a licença do comércio. Ganhava o apoio da polícia, da justiça, do cartório. Em 1930, esse modelo começa a ruir. Vargas virou presidente e, em 1932, criou a Justiça Eleitoral. O voto ficou secreto. A máquina do coronelismo quebrou, mas a lógica não morreu, ela só trocou de roupa. O coronel sai do cavalo e entra no avião. A fazenda vira uma holding, o jagunço vira assessor parlamentar, o delegado vira diretor de estatal, o curral vira base eleitoral. E as famílias permanecem onde sempre estiveram. Muitos dos sobrenomes que apareciam nas atas da Primeira República são os mesmos que aparecem na lista dos senadores que estão no poder nesse momento. Em alguns casos, esses sobrenomes vão muito além da Primeira República. A família Andrada, por exemplo, descendente de José Bonifácio, o patriarca da independência, tem alguém ocupando um cargo eletivo nacional desde 1826. São 5 gerações, 16 deputados e senadores, 4 presidentes da Câmara, 8 ministros, 2 ministros do Supremo. A história dos nossos clãs políticos é, sobretudo, uma história de adaptação. Essa é a história de José Sarney, que eu citei no início desse vídeo. Sarney começou na UDN. Quando os militares tomaram Brasília, ele virou Arena. Depois passou para o PDS. Rompeu, ajudou a fundar a Frente Liberal, que virou PFL e acabou no PMDB. 5 partidos em 6 décadas. Sarney foi deputado federal, governador, senador pelo Maranhão, presidente da República e senador pelo Amapá. Presidiu o Senado 4 vezes. Ele construiu seu clã em torno de 3 âncoras. A primeira foi a terra. Em 1969, no início do seu governo no Maranhão, Sarney sancionou a Lei nº 2.979, que entrou para a história como a Lei Sarney de Terras. O Maranhão tinha e ainda tem enormes extensões de terras públicas. Pela regra antiga, para vender uma terra dessas, o governo precisava abrir concorrência. Era preciso anunciar o lote, receber as propostas e vender para quem cobrisse a oferta. A Lei Sarney de Terras permitiu vender terras públicas por requerimento do interessado, sem a exigência prática de concorrência em todos os casos. A legislação colocou um único limite. Cada pessoa podia comprar no máximo 3.000 hectares. O problema é que o limite valia por sócio. Se uma empresa quisesse comprar terra, cada um dos sócios dela contava como uma pessoa diferente. Você juntava 100 amigos ou 100 parentes ou 100 nomes que inventava no cartório, abria uma empresa com esses 100 sócios e essa empresa podia comprar 300.000 hectares de terra pública sem leilão. O Maranhão carrega essa cicatriz até hoje. Nesse momento, 2,8% dos imóveis rurais maranhenses ocupam mais da metade da área total do estado. 70 dos 100 municípios mais pobres do Brasil estão no Maranhão. A segunda âncora de Sarney foi a televisão. A TV Mirante foi inaugurada em março de 1987, no meio do seu mandato presidencial. A concessão foi dada por uma sociedade entre os filhos dele, Fernando, Rosiana e Teresa. Em 1991, a Mirante saiu do SBT e virou afiliada da Globo. Hoje é o eixo do sistema Mirante, que cobre o estado inteiro em TV, rádio e internet. Nós falaremos mais sobre isso até o final desse vídeo. A terceira âncora foi a família. A filha Rosiana foi deputada federal, governadora do Maranhão por 4 mandatos e senadora. O caçula Sarney Filho foi deputado federal por 9 mandatos e ministro do Meio Ambiente. O neto, Adriano Sarney, foi deputado estadual. O genro, Jorge Murad, marido de Rosiana, foi secretário de planejamento da gestão dela. Fernando Sarney, o filho do meio, nunca disputou eleição, mas comanda o Grupo Mirante. Foi membro do Comitê Executivo da FIFA e, em maio do ano passado, chegou a ser nomeado presidente interino da CBF. Quase todas essas pessoas foram alvo em algum momento de denúncias, investigações ou escândalos. E nenhum desses problemas com a justiça impediu o Sarney de receberem inúmeras homenagens por todo o Maranhão. Por exemplo, essa aqui é uma cidade chamada Presidente Sarney. Quem nasce aqui é sarneiense. 17.000 pessoas vivem nesse lugar, que tem um IDH no mesmo patamar do Haiti. Em 2016, ela foi classificada como a pior cidade do Brasil no Índice de Bem-Estar Urbano, calculado pelo Observatório das Metrópoles da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ter uma cidade inteira em homenagem a você parece exagerado, mas é aqui, em São Luís, na capital do estado, que as coisas passam de todos os limites.
Aqui tem a Avenida José Sarney, tem Rua José Sarney, em mais 9 bairros. Tem Travessa José Sarney, tem Praça José Sarney, tem a Ponte Governador José Sarney sobre o Rio Anil, inaugurada em 1970 pelo próprio Sarney quando era governador. E não para nele. Há também o Tribunal de Contas Palácio Rosiana Sarney, a Rua Rosiana Sarney, a Travessa Rosiana Sarney, a Vila Rosiana Sarney, um bairro inteiro, a Escola Estadual Rosiana Sarney Murad, a Unidade Integrada Rosiana Sarney Murad, tem Avenida Sarney Filho, Rua Sarney Filho, Vila Sarney Filho, tem Maternidade Marli Sarney, em homenagem à esposa de Sarney, Rua Marli Sarney, Travessa Marli Sarney, Praça Marli Sarney, tem também o Fórum Desembargador Sarney Costa, em homenagem ao pai do Sarney, e a rodoviária Quiola Sarney, em homenagem à mãe dele. O domínio é tão avassalador que, em Bom Jardim, no interior do estado, existiu por anos uma escola pública batizada com o nome de uma neta de José Sarney. Fernanda Sarney tinha só 6 anos de idade quando virou o nome de escola. São mais de 100 escolas públicas espalhadas pelo Maranhão batizadas com algum Sarney, numa rede de ensino que figura entre as piores do país. Esse é um tipo bem particular de poder. Para essas famílias não basta governar o Estado, é preciso renomear o Estado. Quando uma família vira um nome de avenida, de fórum, de hospital, de escola, de bairro e até de cidade, ela deixa de aparecer só no debate político. Ela passa a aparecer na conta de luz, no caminho do ônibus, no mapa do celular, no endereço da consulta médica. O clã vira parte da paisagem. O sarneísmo não é um caso isolado, é um modelo, e modelo se repete.